e que nós possamos compreender qual é a tua vontade para as nossas vidas nessa noite. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou tomar uma água aqui. Ontem nós tivemos um momento prazeroso na casa do pastor João e da irmã Iracema. O culto dos homens, o encontro dos homens. Esse ano nós vamos trabalhar diferente, nós vamos fazer o encontro nos lares. No próximo sábado, o encontro das mulheres será na casa da minha mãe. Minha mãe está na expectativa, de receber todas as irmãs na casa dela. A logística aí, a irmã Rosana vai cuidar e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós estamos lá juntos, lá na casa da minha mãe, meditando e ouvindo a palavra de Deus. E ontem foi mencionado pelos irmãos, pelo pastor João, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom estar na roda, compartilhando da palavra de Deus, ouvindo as necessidades dos irmãos, os pedidos de oração. Isso aumenta a nossa fé, porque nós estamos ouvindo da palavra de Deus e compartilhando a palavra de Deus. E nós percebemos que na igreja, irmãos, cada um está em um nível espiritual. Eu posso estar mais fraco na fé, posso estar passando por dificuldade, outro irmão está com os pés na rocha, fortalecido, cheio da presença de Deus. E assim nós vamos caminhando com o Senhor, porque Deus quer que todos sejam salvos. No capítulo 14, anterior ao que nós lemos, Paulo explica de que modo os cristãos podem discordar com respeito às coisas secundárias e ainda assim manter uma união dentro da igreja. Irmãos, as coisas secundárias, cada um tem a sua opinião. A igreja, as que o apóstolo Paulo fundou, tinha muitos, eu tenho a minha opinião em determinado assunto, a irmã assim pode ter uma outra opinião em determinado assunto, assuntos secundários. Mas a respeito da fé, irmãos, da palavra de Deus, da vontade de Deus, qual que é a visão que você tem a respeito do irmão que está mais fraco? O irmão que está passando por uma dificuldade, você tem paciência com a vida dele? Você intercede pela vida dele? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Não precisa me responder. Das pessoas que estão passando por dificuldade, nós julgamos, nós condenamos, nós não temos paciência, nós não aguentamos mais ouvir a respeito do irmão, das dificuldades do irmão. É isso que nós pensamos? Se nós pensamos isso, nós estamos indo contra a palavra de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção dos líderes da igreja para suportar as outras pessoas, para amar as outras pessoas, para abrirmos mão do nosso pensamento, daquilo que nós achamos certo, para cuidar do irmão, para pastorear o coração do irmão, para caminhar duas milhas com o irmão, ministrar a palavra de Deus que tem poder para transformar, a palavra viva e eficaz. Essa é a nossa responsabilidade. E o apóstolo Paulo ainda diz: acolhemos uns aos outros, como Deus nos acolheu. Não é nossa a responsabilidade de decidir quais são os requisitos para a comunhão cristã na igreja. É baseado na palavra de Deus. Não é através dos meus preconceitos, não é através daquilo que eu acho de como é a vida do irmão, de como ele devia se comportar ou não. É daquilo que a palavra de Deus nos exorta a viver. É acolher, é amar, é caminhar junto, é viver unido em comunhão, é carregar no colo às vezes, é visitar, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Quantas pessoas são feridas pela igreja?
por homens com base em preconceitos, irmãos, é ir além da palavra de Deus. Nós não podemos ir além da palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Por isso nós devemos manusear bem a palavra de Deus. Por isso que nós devemos construir a nossa casa na rocha, praticando a palavra de Deus. Porque quem não vive isso daqui, quem não ama o próximo como você mesmo, está construindo a sua casa na onde? Na areia. Essa é a nossa vida que nós temos que ter diante de Deus, agradando a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, Pedro recusa ter comunhão com os gentios. Tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo, eles tiveram que entender que a base de tudo é a palavra de Deus, que nem alimentos e nem calendários religiosos são a base da nossa comunhão, muito menos dogmas de igreja, como nós dissemos hoje no curso de exposição bíblica. É a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É através da palavra de Deus que nós temos fé, que nós temos comunhão, que nós temos vida com abundância, que nós conseguimos ter vida. Muitas vezes nós queremos demonstrar a nossa espiritualidade. Como diz o MacArthur, a nossa espiritualidade está ligada, totalmente ligada, o quanto meditamos na palavra de Deus dia e noite. Porque sem a palavra de Deus nós não conseguimos cumprir os mandamentos. Sem Cristo, sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não conseguimos. Toda a igreja tem os cristãos mais fortes e os mais fracos. Os mais fortes compreendem e praticam as verdades espirituais, mas os mais fracos ainda não alcançaram esse mesmo nível de maturidade. É a igreja do Senhor. Todos nós estamos no processo de regeneração, de transformação, e precisamos alcançar esse nível de estar com o pé firmado na rocha, de ter uma vida inabalável, porque se nós estamos com os pés na rocha, nada nos abala, porque nós estamos vivendo a fé em Cristo Jesus. Irmãos, Deus acolheu tanto os fracos quanto os fortes, portanto acolhemos uns aos outros. É um estímulo, irmão, saber que nosso sucesso na vida cristã não depende das opiniões ou das atitudes de outros cristãos. A minha vida espiritual não depende da sua opinião. Deus é capaz de analisar as nossas vidas. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe da nossa limitação. Ele sabe quando nós estamos com dificuldade de caminhar, de negar a nós mesmos, de carregar a nossa cruz. Jesus sabe muito bem o que é isso. Das tentações do mundo, de Satanás, o inimigo das nossas almas, os dardos inflamados do maligno que nós recebemos. Por isso que a palavra de Deus nos exorta, irmãos, a ajustar a nossa armadura, através da palavra, através da sandália, através do escudo, através do cinturão, através do capacete, porque o Satanás não cansa de trabalhar contra as nossas vidas. Deus é o juiz, Ele é capaz de nos manter firmes, Ele sustenta, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como a irmã Rosana leu. Somente Deus, Ele é a rocha. Jesus Cristo vive, Ele está vivo, nosso Deus está vivo. No capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus havia restaurado a vida de Pedro e sua posição de apóstolo, dizendo mais uma vez: segue-me. Pedro começou a conversar com Cristo enquanto andavam
ouviu caminhando atrás deles e era o apóstolo João. Então Pedro perguntando a Jesus: em quanto é este? Jesus estava dizendo para Pedro quanto ele ia sofrer. E Pedro, como nós, já estava interessado se ele ia sofrer, e o apóstolo João ia sofrer também. Jesus exorta Pedro: se ele estiver aqui até que eu venha, o que te importa, Pedro? Quanto a você, segue-me. Nós devemos seguir a Cristo. Nós devemos nos aproximar do irmão, não para condenar, para julgar, mas interceder, amar. Essa é a vida do cristão, imitar a Cristo. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, Pedro? Quanto a ti, segue. Deixe que eu me preocupe com João. Jesus Cristo se importa com cada um de nós, e Ele quer nos salvar, Ele quer nos transformar. Se os cristãos se dirigissem a Deus em oração, em vez de dirigir aos irmãos com crítica, as igrejas teriam uma comunhão muito mais forte. O problema é que nós achamos que só a nossa vida importa, só o nosso carro dói, só a nossa vida, só nós temos dificuldade, só nós não conseguimos permanecer no Evangelho, seguir a Cristo, só nós não conseguimos ler a Bíblia, só nós sofremos perseguição de Satanás. Todos nós, irmãos, somos iguais, por causa do pecado que habita em nós, em nossa natureza caída. Tomar conta da vida dos outros, irmãos, ter ciúme, inveja, faz com que a nossa vida seja presa no deserto. A nossa vida não flui quando nos preocupamos com a vida do irmão e não com a nossa. Temos que nos importar com a salvação do irmão, cuidar do irmão, abrir mão da nossa própria vida, como o apóstolo Paulo está exortando os líderes da igreja. A inveja, por exemplo, nos leva a se comportar de uma forma insensível e áspera. Os irmãos já viram o que a inveja causa? Sabe quando nós olhamos a vida do irmão e nós achamos que o irmão é um homem de oração e tudo que ele ora acontece, ele tem uma vida com Deus, Deus o ama de verdade? Não ama da mesma forma que ele ama, mas ele é diferente. Nós começamos a tratar o irmão mal por causa da inveja, por causa do coração faccioso, com o coração dividido. Nós somos um corpo. A irmã Iracema recebeu um presente hoje da igreja, então todos nós sentimos esse prazer. Todos nós estamos felizes. Todos nós somos beneficiados com o presente, com o carinho da igreja para com a irmã. Essa é a vida do cristão verdadeiro, irmãos. Porque a inveja levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Irmãos, quando cada um de nós aprendemos que nós temos uma vida individual com Deus, que Deus tem uma particularidade com cada um, mesmo o sofrimento, a minha forma de trabalhar, a forma de Deus trabalhar com a minha vida é diferente com a vida da irmã Judete. Quando nós aprendemos isso, nós vamos receber uma liberdade que é em Cristo. Deus tem um propósito especial para a vida de cada um. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Quando aprendemos isso, nós somos libertos do nosso ego, daquilo que nós achamos que é certo. Em Lucas capítulo 22, encontramos os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior.
Jesus lhes respondeu dizendo que o maior era na verdade aquele que deseja ser o menor, ou aquele que deseja ser um servo. Nós estamos aqui para servir. Olha para a vida de Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos. Pedro não achou certo e ele exorta Pedro novamente. Se nós olharmos para a vida de Pedro, nós como igreja nos identificamos muito com a vida de Pedro, com as falhas de Pedro. Se eu não lavar seu pé, eu não tenho parte contigo, Pedro, disse Jesus. Nós estamos aqui para lavar os pés uns dos outros, irmãos, para cuidar verdadeiramente uns dos outros. Jesus estava sempre disposto a servir, a amar, a mostrar a vontade do Pai sobre a vida dos irmãos. Jesus, em boa parte do seu ministério, ensinou aos seus discípulos que a vida no reino de Deus é o oposto da forma do mundo ou da carne, é o contrário. Nós achamos que nós sempre devemos estar no alto, superior do que o irmão, mas a palavra de Deus diz que é para nós considerarmos o próximo superior do que nós mesmos. Haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Em Mateus diz que eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E o mundo diz que isso é tolice, irmãos, mas Jesus diz que esse é o poder real. Amém. Nós estamos, irmãos, de alguma forma nessa noite negando a nós mesmos, porque a nossa carne, Satanás não quer que nós ficamos nessa comunhão maravilhosa na casa do Pai, na casa de oração. Satanás não quer que nós venhamos estudar a Bíblia. Ele trabalha fortemente contra isso. E nesse capítulo 15, Paulo coloca juntos aos cristãos mais forte para tratar de um problema fundamental: o egoísmo. Somos egoístas, irmãos. O egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses, exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo, orgulho, presunção. O que é ser uma pessoa egoísta? Aquele que só trata dos seus interesses, aquele que demonstra falta de sentimentos altruístas, aquele que se considera dotado de qualidades superiores aos demais, imodesto, pretensioso, vaidoso, como nós, como igreja atual, temos sido vaidosos, irmãos. O que importa é a minha dor, o que importa é a minha vida, o que importa é os problemas da minha casa. Mas a palavra de Deus está te ensinando nessa noite, e ensinando a mim, que a nossa vida cristã que agrada a Deus não é essa. Não importa a minha vida. O que importa é a vida do próximo, principalmente dos mais fracos. Temos que cuidar dessas pessoas, temos que ser uma igreja verdadeira. Não temos que analisar, nós não somos aptos para isso. A palavra de Deus é apta para condenar, para exortar, para corrigir. É através da palavra de Deus que nós conseguimos fazer essas coisas. O que é uma pessoa altruísta? Se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Jesus, o que nós temos para oferecer para Jesus? Não temos nada. Nós temos que obedecer às suas ordens. Naturalmente essa pessoa ajuda quem está em volta, sem precisar de incentivo, sem precisar de tapinha nas costas, sem precisar de recompensa. Ele não se queixa do serviço
Ser um obreiro na casa de Deus é um privilégio, irmãos. Nós temos a oportunidade de imitar a Cristo. Timothy Keller, conhecido como Tim Keller, é um teólogo, pastor presbiteriano e apologista cristã. Em seu livro Ego Transformado, aquele livro que eu ganhei em segundo lugar na gincana do ano passado, irmãos, ele fala daqueles que são verdadeiramente humildes segundo o Evangelho e que estão totalmente comprometidos com o seu Senhor, que se libertaram da necessidade constante de pensar em si mesmo. Irmãos, tem cristão que está com o ego tão super inflado, irmãos, que ele é louco por dentro. Não tem o amor, não tem a humildade de Cristo. Ele não tem a humildade de negar a eles mesmos, parar de se preocupar tanto com a sua vida e cuidar do próximo. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Nós não colocamos a mão no arado para agradar a nós mesmos. Nós colocamos a mão no arado para acolher o próximo, para amar ao próximo como a nós mesmos. Só assim nós vamos herdar o reino dos céus. Se o que importa é a nossa vida, nós não vamos herdar. Estamos construindo a nossa casa na areia. A verdadeira liberdade do Evangelho é encontrada quando nós enxergamos do ponto de vista da pessoa e da obra do Senhor. Tenha a ótica de Jesus. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu preciso parar de ser um crente dodói, achar que tudo que acontece de ruim é só comigo. É a nossa vida. Cristo não tinha aonde reclinar a cabeça, irmãos. O verdadeiro amor cristão não é egoísta. Jesus não é egoísta. Aqueles homens, quando levaram aquele acamado, que levaram até Jesus e levaram ele, soltaram ele por cima do telhado, irmãos. Esse é o nosso comportamento de cristão. Cristo é o nosso maior exemplo. Ele pagou um preço tremendo a fim de ministrar a nós, mostrarmos para nós o caminho. Aquele que vem após mim não sou digno de desatar a sandália. É necessário que eu diminua e ele cresça. Olha para os líderes de igreja hoje, atualmente. Eles estufam até o peito. E olha para a vida de Jesus, a humildade e a simplicidade. Aprender de mim que sou manso e humilde. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados, afetos e misericórdia, completar a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O tema dessa palavra, o eu tem que morrer. O nosso ego tem que morrer. Aquilo que nós achamos que é certo tem que morrer. Os nossos privilégios, os nossos prazeres tem que morrer. O que importa é Cristo. Cristo é tudo em todos.
A maturidade espiritual de uma pessoa é revelada pelo seu discernimento. O discernimento espiritual nos ajuda a diferenciar o valioso do efêmero, daquilo que é passageiro, irmão, daquilo que não importa, sendo um dom que ultrapassa os ideais humanos, pois habita a lei do Senhor, gerando um compromisso de vida mais autêntico, uma vida verdadeira, um compromisso real. Esse é o discernimento, uma vida com Deus, de intimidade, de humilhação, de se humilhar diante de um Deus tão poderoso, tão grande, com um amor incondicional. Quem somos nós? Nós temos que herdar o reino dos céus, e para isso nós precisamos amadurecer, mostrar-se disposto a abrir mão dos nossos interesses, para que outros possam ser ajudados. E não façam isso como um fardo, mas sim como uma bênção em sua vida. Ajude o próximo sendo uma bênção. Tenha prazer de ajudar o próximo. Abra mão de você mesmo. Assim como os pais fazem sacrifício pelos filhos, os cristãos mais maduros se sacrificam para ajudar os mais novos e ajudam a crescer na fé. Todos nós temos problemas, irmãos, seja em casa, no trabalho, na escola, no serviço, e muitos dos problemas é por causa do surgimento do eu, do ego. Não abrimos mão das nossas coisas, das nossas ideias, das nossas opiniões,